Gravação iniciada. Boa tarde a todos os alunos do primeiro ano de Eletro, Matemática 1. E acabei de postar no grupo do Zap as notas da P4, do R2 e do CAM do segundo bimestre, o K2. O critério que eu usei, então, para dar nota máxima no CAM foi o número de 50 habilidades. O aluno que conquistou 50 habilidades conseguiu nota máxima. Note que esse número 50 é bem abaixo do número que eu tinha passado inicialmente, hein? Só a álgebra 1, por exemplo, tinha 191 habilidades. Só a álgebra 1. Então, por exemplo, quem fez pouco mais de um quarto de álgebra 1, que dá pouco mais de 25%, só por isso já conseguiu a nota máxima. Tá? Então, eu dei uma flexibilizada. Agora, a gente teve uma situação ruim, onde 16 alunos não fizeram nada do CAM. Não é não fazer pouco, não. Não fez nada, nenhum exercício do CAM. E, consequentemente, vai ganhar 0 na nota do CAM. Não tem outro jeito. E todos esses 16 alunos que tiveram nota 0 no CAM ficaram abaixo da média, porque 125 pontos dos 100 possíveis, é lógico que fica difícil alcançar os 60, né? Tem que ter ido muito bem na prova e no relatório para conseguir isso. Assim, eu acho que muitos de vocês assim, deixaram para começar a fazer o CAM meio tarde. Diante de algumas dificuldades, desistiram em vez de insistir, não pediram ajuda e alguns abandonaram, e aí o resultado foi que não fez nada do CAM. O que é que eu recomendo para o terceiro bimestre? Que façam o CAM, porque o CAM vai continuar valendo 25% da nota. Então, daqui a quanto tempo vai ser a entrega do CAM, pessoal? Daqui a quanto tempo? Vai ser dia 7? É dia 7? Exatamente isso, porque na próxima terça eu libero a P6, dou uma semana, então na terça-feira seguinte, ou seja, sem ser a próxima terça, a outra é a data de entrega da P6. Nessa data será a entrega do CAM do terceiro bimestre e do relatório do terceiro bimestre. Então vocês têm 15 dias. 15 dias não é pouca coisa, não, é muita coisa. Então, quem não fez nada até agora, vacilou, comeu mosca, jogou fora os primeiros 15 dias desse terceiro bimestre, ainda tem 15 dias para fazer. 14 dias, para ser mais claro, né? 7 mais 7, 14. 14 dias. Então, sugiro que façam, né? A gente ouviu o depoimento de Harrison numa outra aula, comentando que começou a fazer cedo, então não vai ter problema quando quem faz isso. Queria dar parabéns aos alunos que fizeram o CAM, né, e passaram das 50 habilidades com sobra. Eu queria compartilhar com vocês agora e mostrar esses alunos. Tá aqui, ó. Essa é a minha tabela de correção do CAM. Vocês estão vendo, pessoal? Sim ou não? Ô, professor. Ó, então tá aqui o nome. Então, ó, essa coluna aqui, ó, é de álgebra 1. Essa coluna aqui é de álgebra 2. Essa coluna aqui é de matemática 1. Essa coluna aqui é de matemática 2. Essa coluna aqui é de matemática 3. Essas 5 colunas são a nota desse bimestre. Essas duas primeiras aqui são do CAM do primeiro bimestre, tá certo? E essas 5 colunas aqui vêm do CAM do segundo bimestre. E aí, queria dar parabéns aos alunos. Aí depois eu somo. Esses números aqui são as habilidades conquistadas, né? Nesse. E nesse aqui, o número significa a porcentagem alcançada do total de álgebra 1, já que eu pedi ela completa, né? Então, queria dizer, por exemplo, ó, Augusto, ó, tem que conquistar 25 habilidades, conquistou 26 pela minha pontuação. Arthur conseguiu 27.
Olha aqui, a Islam conseguiu 101 habilidades, 101, o dobro do que precisava. Pronto. Não, aqui não é habilidade não, pessoal. Aqui não é o total de habilidades, porque ainda falta somar o que aqui? Tá somando AZ. Esse AZ. Aqui já multiplica pelo número. 18%. Aqui a soma de todos. Olha aqui a soma de Hugo. Hugo somou 120 habilidades. Então, parabéns a Hugo. Olha aqui, Joéberto, parabéns, Joéberto, 72 habilidades. Joséito, 76. Maria Letícia, 99 habilidades. Raíssa, 67 habilidades. Então, parabéns a esses alunos que fizeram o CAM com mais envolvimento e conseguiram boa nota. Bem, se alguém quiser essa postagem depois, fala comigo, depois eu mando, tá? Deixa eu compartilhar com vocês o nosso planejamento. Professor, eu só estou com uma dúvida, porque assim, pelo menos lá as notas, né, que o senhor colocou lá da P4, pelo menos o que eu vi, eu não vi que ninguém tinha tirado 30. Só que aí quando o senhor colocou a nota do, do segundo bimestre, aí eu não me lembro qual foi o número, mas tinha lá como se tivesse tirado 30 na P4. Como se tivesse tirado o máximo na P4? É. Tá, eu vou dizer quem foi. Foi Letícia. Tá certo? Foi isso? Eu não sei, Tirar aqui os nomes não para ninguém sei, eu não sei nem identificar o nomes número. aqui. Letícia, que é número 32. Oi? 32 o meu número. 32. Então, olha aqui as notas, ó, por bimestre. Letícia, na P2, na P3 tirou 30, mas na P4 ela não tirou 30. Ela tirou 28. E quando eu boto lá a nota do bimestre dela, não tem 28, tem 30. Tá aqui, ó. Eu botei 30, 30, 15, 25, ela ficou com nota 100. O motivo de eu ter mudado a nota dela, Augusto, é um motivo bem simples. Você lembra que eu falei que quem produz vai ser recompensado? Lembra que eu falei isso? Letícia fez até agora, Augusto, todas as apostilas propostas, todos os exercícios das 9 apostilas que eu coloquei no Teams. Eu vou repetir, viu? Ela fez todos os exercícios das 9 apostilas. Inclusive, eu já marquei uma aula com ela, num certo dia aqui, para a gente tirar as dúvidas dela, que ela tinha dúvidas, ela discordava do gabarito de algumas questões, e a gente foi discutir essas questões. Não foi, Letícia? Estou certo ou estou errado? Foi até de noite. Exatamente. Todas as questões das 9 apostilas. Então, é claro que essa produção precisa ser premiada, né, Augusto? Ou não? Precisa sim, professor. Precisa, né? E, além disso, é uma pessoa muito responsável. A Letícia é elogiável. O relatório de Letícia é sensacional. Ela tem um relatório onde ela sai listando cada coisa que ela utilizou, o que ela achou de bom e de ruim. Então, por exemplo, ela já me ajudou a descobrir vários erros nas apostilas. A maioria de gabarito, né, Letícia? Não é verdade? Sim. Então, vários. É claro que um aluno assim precisa ser premiado. Quem está se esforçando, quem está correndo atrás, merece elogio. Por exemplo, eu gostaria aqui de elogiar Emanuel.
por exemplo, é outro aluno que eu gostaria de elogiar. Por quê? Emanuel... Ai, professor, não me deixa sem graça. Porque Emanuel, ele tem dificuldade em matemática. Ele tem grande dificuldade em matemática. Mas ele não desanimou. Ele está correndo atrás. É ou não é, Emanuel? Sim, professor, tem toda a razão. E no campo, por exemplo, vários itens, ele não consegue o dominado, nem o proeficiente, ele fica no familiar, que eu já pontuo, quando você alcança o familiar é um acerto de 50%, viu? Das perguntas, tá? Eu já dou pontuação a partir do familiar, e ele conseguiu isso em vários assuntos, mas ele fez uma cacetada de assuntos, ele tentou vários, não foi um nem dois, não. E aí a soma dele, você chegou perto dos 25, não chegou, Emanuel? Na sua nota do CAM? Chegou, professor, perto dos 25. Chegou perto do 25. Então, lógico que eu vou elogiar, Augusto, quem se dedica, quem rala, quem corre atrás. Não precisa ser o aluno, o aluno também que se destaca, que é o melhor. Não, e não é o caso do Emanuel, porque ele tem dificuldade em matemática, mas ele está evoluindo, ele está crescendo, ele está aprendendo, sabe? Ele não está se entregando. Então, é claro que isso tem que ser elogiado, né? Quem está se dedicando, quem está correndo atrás, quem começa a fazer as coisas logo, não deixa para o último dia, né? E fica entregando tudo de último dia e fora do horário, né? Então, assim, essa mudança de nota pode acontecer, tá, Augusto? Eventualmente, por esse motivo que eu acabei de narrar agora. Que eu esteja lembrando dessa mudança é só com Letícia, mas se tiver outro, você fala, tá? Beleza, Augusto? Professor, eu só tinha essa dúvida mesmo. Mas... Letícia, assim, merecia ser premiada, porque é uma das melhores alunas que eu tive até hoje, desde que eu estou no campo João Câmara, em termos de dedicação, né? E essa dedicação vai fazer com que ela cresça muito na matemática dela, muito. Isso merece ser elogiado. Bem, a média caiu bastante, a média do primeiro bimestre foi de 66, tá? Embora eu tenha cometido um erro na nota do primeiro bimestre, que o CAM eu corrigi valendo 30, tá? Eu cometi esse erro, mas eu não vou corrigir não, eu vou deixar como tá. Só, obviamente, quem passou de 100 na nota vai ficar só com 100, né? Tá? Não vai passar de 100. Tiveram, acho que 2 alunos, ou 3, não sei, que passaram de 100. Eu vou manter as notas que estão lá. Foi um erro de correção minha, que em vez de corrigir valendo 25, eu corrigi valendo 30. Então, as notas de vocês deveriam diminuir. Mas como eu não gosto de gerar essa expectativa ruim, já que eu divulguei a nota, uma certa nota, eu vou manter. A nota média do primeiro bimestre foi 66. Agora, baixou para 46. E quem foi o grande responsável por isso, pessoal? Adivinha? O CAM? O CAM, exatamente. Olha a nota do CAM. Olha aqui para vocês acompanharem comigo aqui. Ó, a nota média do CAM, enquanto no bimestre passado tinha sido 18, agora baixou a média do CAM para 8. Justamente 10 pontos. Foi quem mais baixou. As provas baixaram, ó, a P1 foi 17 e a P3 foi 15, aproximadamente. A P2 foi 20 e a P4 baixou para 12. Foi quem caiu. Então, as maiores responsáveis pelas quedas das notas de vocês foram a P2, a P4 e o CAM. O relatório manteve a média, ó, 10 e 10, ó. O relatório foi 10 no primeiro bimestre e foi 10 agora no segundo bimestre, tá? E a P1 e a P3 ficaram até próximas, parecidas, mas a P4 é que foi a grande responsável pela queda de vocês. Olha a média aqui, de 66 para 46. E com isso nós temos hoje mais da metade dos alunos da turma, abaixo da média. Que quer dizer que se terminasse hoje estaria reprovado. Então, temos o terceiro e o quarto bimestre para que os alunos corram atrás e compensem, né? Para conseguir ser aprovado sem a prova final. Lembrando que para você não fazer a prova final, você tem que obter uma média de quanto, pessoal? 60. Qual é a média? Para você ser aprovado e não fazer final? Não é 60 não, professor? 60, exatamente.
Então, quem está abaixo de 60, na média dos 2 bimestres, precisa aumentar um pouquinho a nota agora no segundo bimestre, no terceiro e quarto bimestre. Quanto mais abaixo tiver, mais vai ter que aumentar. Eu fui claro em relação a isso, pessoal? Temos que estudar bastante, então quem está abaixo da média é hora de estudar e se dedicar. E eu estou aqui à disposição para ajudar quem quiser realmente correr atrás e compensar o atraso e compensar todas as dificuldades ocorridas até agora. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer algum registro, fazer mais alguma pergunta? Eu só queria dizer que eu pensei que não ia tirar essa nota toda no CAN, não, porque eu, comparado com o CAN passado, eu não fiz quase nada. E ainda tirei uma nota mais ou menos assim no CAN. Mas você, em relação à turma, Ítalo, fez bem mais que a média da turma. Então, eu resolvi premiar quem se dedicou mais, entendeu, Zé Ítalo? Mesmo tendo sido menos que o outro bimestre. Tá? Você foi um dos que produziu bastante, que eu percebi, né, em alguns assuntos. Mais algum comentário? Professor, Não. não sei se o senhor se lembra, mas a apostila 9 do Alicerce que eu pedi para colocar no Teams. A apostila de quê? 9 do Alicerce para. E que eu não botei, né? Vou Teams, colocar agora. Agora. Sem falta mais. Já estou aqui, arquivos. Desculpa, Letícia, que bom que você me lembrou, tá? É a apostila da algebrização, do início da álgebra, não é isso? Isso que é o tema da próxima aula. Então vamos lá. Não Onde é que teve eu... aula passada, não. Oi? Não teve aula quarta passada, não foi? Não. Qual foi o motivo? O conselho, né? Que aconteceu, tá certo? Agora amanhã aula normal, tá legal? Certo. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Alicerce. Pronto, cheguei aqui. É a nona apostila, não é isso? Já vou colocar a nona, a 11ª e a 12ª, tá bom? Tá certo. Pronto, nona, acabei de colocar a nona, carregou. Acabo de colocar a 10ª, carregou a 10ª. Só que eu não estou botando a palavra alicerce. Era bom eu colocar ou não? Para não confundir com as outras. Era bom, né? Então, deixa eu botar a palavra alicerce. Eu vou apagar. Para poder diferenciar da 10ª da outra, né? Da normal. E da nona também. Vou apagar. Pronto, excluí as duas que eu acabei de colocar. E eu preciso mudar o nome delas agora. Onde é que ela está? Ela está aqui em educação. João Câmara, extensão, alicerce. Aí eu vou botar aqui a palavra alicerce. Todo mundo saber do que se trata. Botei na 10ª. Botei na 11ª.
12ª. E botei na 9ª. Pronto, agora sim. Então, vou carregar novamente. Pronto, vamos carregar a 9ª agora, que tem a palavra alicerce. Pronto. Agora carregar a 10ª. Pronto. Agora carregar a 11ª. E agora carregar a 12ª. Ah, sim, fazendo o comentário sobre Letícia, ela fez todos os exercícios das 9 apostilas do primeiro ano e também das 8 apostilas do Alicerce, não é isso, Letícia? Foi, também. Ela fez os exercícios completos de 17 apostilas que eu coloquei. Então, eu volto a dizer que isso é elogiável, né? E é isso que a gente espera. Certamente, essa dedicação a gente espera de vocês. Sim, então só lembrando aqui na aula de hoje, nós estamos no dia 24/8. O tema da aula de hoje vai ser potenciação. E eu pedi basicamente os vídeos 34 e 35 para a aula de hoje. Quem assistiu os vídeos 34 e 35? Eu assisti só o 34. Só o 34. Assisti. Quem Eu mais assisti. Letícia, quem mais? Eu. Eu quem? É que não aparece aqui. Só pela voz eu não reconheço. Jobs. Jobson assistiu. Quem mais? Eu, professor. Isael também foi bem no campo. Parabéns, Isael. Foi outro que se dedicou legal. Parabéns, Isael. Bem, quem faz o combinado certamente vai ter mais facilidade, né? Certamente vai ter mais facilidade. Então, é isso que eu estou dizendo desde o início. Espero que vocês percebam. Quem assiste aos vídeos e faz as apostilas vai conseguir ser aprovado. Não tenho a menor dúvida disso, tá? E estudar para matemática, vocês estão fazendo um investimento. Agora é como estar plantando uma árvore para ela nascer daqui a algum tempo, né? Então eu sugiro que vocês continuem plantando sementes na vida de vocês. Estudar matemática e, obviamente, outras disciplinas que te interessem, que vos interessem, é uma forma de plantar sementes. Pessoal, o que é potenciação? Ou também chamado de exponenciação. O que é? É uma... É multiplicado por ele mesmo, o tanto que o... Você pode falar mais alto, Zé Vitor? É quando o número é multiplicado por ele o tanto de vezes que o expoente manda. Eu sei, mas o que eu esperava é uma pergunta. É uma Eu ia operação falar com números, diferente, não é? professor. É uma operação com números, não é isso? Professor, Oi. eu ia falar que é um número elevado a uma base. Um número elevado a uma base. Não, você está falando coisa errada aí. A base é que é elevada ao expoente, né? Sim. Você não pode usar a palavra base para significar o expoente, né? Quais foram as duas primeiras operações numéricas que vocês aprenderam? Adição e Subtração. subtração. São operações inversas. Depois, quais foram as duas operações seguintes que vocês aprenderam na matemática? Multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão. São operações com números também. Então, aqui eu estou falando de operações com números. Quem assistiu a aula do Alicerce sabe do que eu estou falando, não é isso? É a primeira aula do Alicerce, não é? Multiplicação
e divisão. Isso que eu estou falando agora está falado com muito mais detalhes lá na aula do alicerce. E agora vem um trio. Quem é o trio que vem agora? Quem é? Potenciação, radiciação e logaritmação. Exatamente. Potenciação com duas operações inversas. Quais? Radiciação e logaritmação. Então, primeira pergunta. O que é a potenciação? A potenciação é uma operação com números. Que consiste em quê? Qual é a definição dela? Qual é a definição de potenciação? Zé Vitor falou agora há pouco. Quando eu tenho um número A elevado a B, o que significa isso? O astral multiplicado por ele mesmo B vezes. O número A multiplicado por ele mesmo, um total de quantas vezes? B vezes. Esse número que está aqui chama como? Qual é o nome dele? Base. Base. Esse número aqui, como é que chama? Expoente. 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 E o resultado da operação, que eu vou chamar da letra C, como é que chama o resultado da operação? Potência. Potência, exatamente. Então, todo mundo concorda que 25 é uma potência, sim ou não? Sim. Por quê? Ele é o resultado de que operação? Porque 5 elevado ao quadrado é 25. Exatamente. Então, esse resultado chama potência. Bem, isso é fundamental que vocês saibam, que é A elevado a B, é o número A multiplicado por ele mesmo, B vezes. Isso é o fundamental. A base e o expoente têm papéis iguais ou papéis diferentes? Diferentes. Diferentes. 2 elevado a 3 é igual a 3 elevado a 2? Sim ou não? Não. Não, é falso. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8 e 3 elevado a 2 é igual a 9. Exatamente. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 sabe que é 8. 3 vezes 3 sabe que é 9. E 8 não é igual a 9. Então tem que botar o sinal de quê aqui? Diferente. Né? Então, a base é uma coisa e o expoente é outra coisa. Manuel acabou de falar agora, a gente fala o número. Aí qual é a leitura? A leitura nossa qual é? A gente fala como? Como é que você lê isso aqui? O quê? Elevado a B. Elevado a B. A leitura é essa. Por que a gente usa essa palavra elevado? Ninguém nem desconfia porque que usa essa palavra elevado? Porque Se eu B dissesse, minha tá... resposta seria muito imbecil. Mas tudo bem. Um de cada vez. Fala, Zé Vitor. Não, professor, deixa eu dizer. Minha resposta é meu. Oi? Tem que se falar. Fala, Letícia, fale. Porque B está acima de A? Exatamente, esse é o motivo. A operação de potenciação, ela não tem um sinal específico, né? A adição tem um sinal, não tem? Tem ou não tem? É o mais, né? Qual é o sinal da subtração? Cruzinha. Cruzinha na subtração? Pô, foi mal, tava vendo a adição. Rapaz! É um tracinho. É o menos, né? Esse tracinho horizontal. E a multiplicação, qual é o sinal? X. Tem vários. Pode ser o pontinho, pode ser o X e pode ser nada, né? Sim. Não é? Quando eu escrevo 3x, qual é a operação entre o 3 e o x que eu estou fazendo aqui? Multiplicação. Multiplicação. Eu não usei sinal nenhum, ó, entre o 3 e o x. E x é um número aqui. X aqui não é multiplicação. Eu não gosto de usar esse sinal, por quê? Porque eu não gosto de usar esse sinal aqui de vezes. Eu prefiro o pontinho. Pode confundir. Pode confundir com a letra x, exatamente.
E como a gente usa muita álgebra, eu evito usar esse sinal. Mas pode usar sim, não está errado não. Só que você tem que criar algum meio para não alimentar a confusão. A divisão tem quais sinais? Um monte. Oi? Tem uma ruma. Não entendi. Você podia falar de novo? Tem a barra, A barra horizontal da fração, não é isso? Né? sim, O que sim. mais? O traço Barra deitada horizontal também, com não é 2 isso? pontos. A barrinha com Mais? os 2 pontos. 2 pontos. O que mais? Os 2 2 pontos, pontos mais e uma barrinha no um meio. traço no meio. Não tem esse também aqui? Sim. É aquela espécie de fosse um L. Também pode pensar que é o sinal da divisão também, né? É. Que você vai fazer 2 dividido por 1, sei lá. Você vai fazer isso aqui também. A divisão é uma festa de sinais. Tem muitos sinais. Então, pelo menos aqui, 4 sinais eu acabei de escrever aqui, ó, para vocês. E a potenciação, que é o nosso assunto da agora. Qual é o sinal da potenciação? É o númerozinho sobre a base. Na verdade, não tem sinal e a gente se limita a escrever a base. Depois que escreve a base, a gente escreve o expoente aonde? Em cima da base. Em cima, por isso que a gente usa a palavra elevado, que é em cima. Mas fica à direita ou à esquerda, o expoente? Direito. À direita. Não pode usar a esquerda, tem que ser à direita, é uma convenção que foi criada. Expoente no alto, na direita. E também maior, igual ou menor que a base? Menor. Menor. Então, são essas 3 características na hora de você colocar a base e o expoente. O expoente tem que estar acima. Quais são as 3 informações? Acima. O que mais? À direita e menor. Essas 3 coisas aí tem que ficar bem claras. É fundamental que vocês saibam a tabuada da potenciação. Qual é a tabuada da potenciação? 3 elevado ao quadrado e ao cubo. E mais algumas. Exatamente. Na minha opinião, vocês deveriam saber de cor, desde o 2 elevado a 1 até o 2 elevado a 10. Desde o 3 elevado a 1 até o 3 elevado a 6. Desde o 5 elevado a 1 ao 5 elevado a 4. Do 6 elevado a 1 ao 6 elevado a 3. E do 7 elevado a 1 até o 7 elevado a 3. Para mim, essa é a tabuada da potenciação. Vamos lá, 2 elevado a 1 é quanto? 2. 2. 2 elevado a 2. 4. 4. 2 elevado 4. 2 elevado a 3. 8. 2 elevado a 4. 16. 2 elevado a 5. 2 elevado a 6. 64. 64. 2 elevado a 7. 128. 2 elevado a 8. 256. 2 elevado a 9. 512. E 2 elevado a 10, 1024. Esses números vão aparecer com muita frequência. Então, vale a pena já saber de qual. 3 elevado a 1. 3. 3 elevado a 2. 9. 9. 3 elevado a 3. 27. 27. 3 elevado a 4. 81. 3 elevado a 5. 243. E 3 elevado a 6. 729. O 5. 5 elevado a 1. 5. 5 elevado a 2. 25. 25. 5 elevado a 3. 125. 125. E 5 elevado a 4. 625. E 25.
O 6. 6 elevado a 1. 6. 6 elevado a 2. 36. 36. 6 elevado a 3. 216. E para terminar, a tabuada que eu considero básica, 7 elevado a 1, 7, 7 elevado a 2, 49, e 7 elevado a 3, 343. Isso é o que eu recomendo que vocês saibam, porque se vocês souberem isso aqui, vocês vão ganhar muito tempo em tudo que se refere à potenciação. Agora, pessoal, qualquer potenciação pode ser feita usando a definição. Por exemplo, 4 elevado a 3, eu posso fazer usando a definição, sim ou não? Pode. Sim. Posso, porque é o número 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Mas, opa, foi mal. Mas existe casos em que eu não posso usar a definição. Quais são? Quando for elevado a um número. Elevado a zero. Toda vez que o expoente não for o quê? Não for natural. Obviamente, tirando o zero, que o zero é natural e já tem problema com o zero. Você tá me escutando? Tô te escutando, Zé Vitor. Tá certo. Por exemplo, 4 elevado a menos 2 é problema. Por quê? Não tem como multiplicar O 4 por ele mesmo menos 2 vezes. Como é que é isso? Né? Aqui eu consigo contar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aqui eu consigo ver as 3 vezes. Mas como é que vai ser o menos 2? Como é que vai ser o zero? Como é que vai ser o meio? Como é que vai ser o raiz de 2? Mostrando aqui casos onde, o expoente não é o número que, pessoal? Naturais. Natural. E esse cara aqui, apesar de ser natural, embora muitas pessoas achem que ele não deveria ser natural, e muitos falam que o natural não inclui o zero, esse também tem confusão. Alguém sabe dizer os resultados dessas contas aí? Das 4 contas, de 1, de 2, ou de 3, ou de 4? Quem sabe aí? 4 vezes 0 é igual a 1 e 4 vezes... 4 elevado a 0 é igual a 1. Perfeito. E 4 elevado a 0,5, se não me engano, deve ser 2. 4 elevado a 0,5 vai ser 2, tá certo? 4 elevado a menos 2. 1 sobre 16, né? 16. Que é 0,0625 em decimal. E 4 elevado a raiz de 2. Esse aqui não tem uma regra tão rápida para ele, não. Depois a gente discute esse caso. Mas só para deixar claro que... E quando, nesses casos, como é que eu descubro, professor, que o resultado é esse ou é esse, professor? Quem é que vai me salvar? As o quê? As 12 o quê? Propriedades. Quem sabe as propriedades é que é capaz de resolver. Quem assistiu aos vídeos 34 e 35 viu que nós temos 12 propriedades. A primeira aqui, como é que eu falo essa daqui? Isso aqui, como é que eu uso o português para ela? Multiplicação de potências com a mesma base. Exatamente. Multiplicação de potências com a mesma base. E qual é o resultado dela? Mantém a base e são os expoentes. Você conserva a base e Os expoentes. soma os expoentes. Ou seja, é uma situação onde multiplicação vira o quê? Adição. Multiplicação vira adição. Tá? Então, propriedade que merece atenção e é muito importante. A 2. Quem seria essa daqui? Divisão de potência com a mesma base.
de potências com a mesma base. Qual é a propriedade agora? Observa a base e subtrai os expoentes. Ou seja, aqui a divisão virou o quê? Subtração. Virou subtração. A propriedade 3, como é que chama? Potência de potência. Potência de uma potência. A gente fala abreviadamente potência de potência. E qual é a regra dela? Mantém a base e multiplica os expoentes. Então, aqui nós temos um caso onde a potenciação virou multiplicação. Ou seja, não sei se vocês percebem que eu estou transformando uma operação mais elaborada, que é a multiplicação aqui, numa adição, que é uma operação mais simples. Aqui eu estou transformando divisão em subtração, que também é mais simples. Aqui eu estou transformando potenciação em multiplicação. Ah, sim, deixa eu fazer uma pergunta óbvia que eu devia ter feito antes. Tem muita gente que comete um erro famoso aqui na potenciação. O que é? Qual é o erro famoso que o aluno comete quando vai fazer potenciação? Alguém me explica? Ele Multiplicar a base pelo expoente. Ele lembra, o aluno lembra que potenciação precisa de multiplicação. Aí ele faz 3 vezes 2. Isso está certo ou está errado? É errado. Está errado. Mas esse erro é muito comum, hein? É muito comum. Então, potenciação é diferente de multiplicação, hein? Potenciação é diferente de multiplicação. Agora, potenciação precisa de multiplicação. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Eu podia dizer o seguinte, a potenciação está para a multiplicação. A potenciação está para a multiplicação. Assim como, me ajudem? A multiplicação está para a adição. Exatamente. Perfeito, Zé Vitor. O que eu quero dizer com isso? Que quando você tem uma adição de parcelas iguais, você transforma isso em quê? Multiplicação. Em multiplicação. E quando você tem uma multiplicação de fatores iguais, você transforma isso em quê? Em quê, pessoal? Uma adição. Potência. Numa potenciação. Então, a potenciação está para a multiplicação, assim como a multiplicação está para a adição. Ou seja, a multiplicação nada mais é do que uma operação para fazer a adição com mais rapidez. E, por sua vez, a potenciação nada mais é do que uma multiplicação, que é uma operação para fazer, uma forma de fazer a multiplicação com mais rapidez. Tá? Então, por favor, não cometam esse erro mais. Quem ainda comete, se ligue e não fique dizendo que potenciação é a mesma coisa que multiplicação, hein? A quarta propriedade, qual é? E a quinta, você bota zero, os elementos neutros. Primeiro na base e depois o elemento neutro no expoente. Quanto é que dá isso aqui? Qual é o elemento neutro aqui? Que eu tô, elemento neutro qual? Zero. Zero é o que eu escrevi aqui, zero. Eu escrevi zero aqui. O 1. Ele é o elemento neutro de que operações? O 1 é o elemento neutro de que operações, pessoal? Multiplicação e divisão? Exatamente. Multiplicar por 1 e dividir por 1 altera alguma coisa o resultado, pessoal? Não. Não. Por isso que ele é um elemento neutro.
E a 6 e a 7 é o elemento neutro agora de quem? Da adição e da subtração. Quem é ele? 0. É o 0, né? 7 mais 0 e 7 menos 0 não altera. Então, o 0 é o elemento neutro. Eu posso botar ele na base e posso botar ele aonde? No expoente. Professor, E esse... esse Oi? ele continua sendo o elemento neutro, no caso de uma raiz? Ele quem? Ele quem, Zé Vitor? O 1. Se ele continua sendo um elemento neutro na radiciação, Sim? É isso aí. sim, tá certo. É ele mesmo. A gente pode comentar da potenciação. Vamos lá. Então, elevar um número 1 a 1, o que acontece com ele quando você eleva um número a 1? A base continua sendo os mesmos números. Vai dar o próprio número, exatamente. E quanto é 1 elevado a qualquer número? 1. É sempre 1. Quanto é 0 elevado a qualquer número? 0. 0. Por quê? Se multiplicar 0 por 0, vai continuar sendo 0. Porque 0 tem essa propriedade mágica, todo mundo que se mistura com ele, vira ele, não é isso? Ou não? Na multiplicação? A multiplicação é. Na multiplicação, sim. E quanto é b elevado a 0, pessoal? Sétima propriedade. Essas 4 propriedades que eu acabo de escrever agora, 4, 5, 6 e 7, qual é a que eu não posso usar? Qual é a que eu não posso usar a definição? Tá certo. Hein, pessoal? Tá certo. Dessas 4 propriedades, 4, 5, 6 e 7 que eu escrevi agora, qual é que eu não posso usar a definição? Tá certo. 1 elevado a 7, eu posso usar a definição? Pode. Posso. O que é? É 1 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. O 17 elevado a 1, eu posso usar a definição? Sim ou não? Pode. É o 17 quantas vezes? Uma vez. Uma vez só, exatamente. O 0 elevado a 4, posso usar a definição? Pode. Pode. O que é 0 elevado a 4? 0. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. E o 5 elevado a 0, posso usar a definição? Não. 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 Por quê? Porque está multiplicando nada. Está multiplicando 5 Eu vou uma vez. multiplicar ele por ele mesmo 0 vezes, fica um papo de maluco, né? Como é que eu provo que o número elevado a 0 vale 1? Alguém sabe provar? Por exemplo, como é que eu provo que 5 elevado a 0 vai dar 1? Qual propriedade me ajuda aqui? Das que eu falei, qual é a propriedade que vai me ajudar a provar que qualquer número elevado a 0 dá 1, pessoal? Radiciação? Eu até agora escrevi 7 propriedades. Qual delas, ou melhor, 6 antes dessa número 7? Qual delas vai me ajudar a provar a 7? A terceira. Não. A segunda, não? A segunda, exatamente, é a segunda. Por exemplo, eu posso transformar o número 0 numa subtração de 2 números iguais, não posso? Pode. Então, por exemplo, ficaria 6 menos 6. Só que toda vez que eu tenho uma subtração no expoente, isso me lembra o quê, pessoal? Subtração no expoente. Divisão de potência. Lembra, ou seja, se o lado esquerdo é igual aqui ao lado direito, se eu posso vir daqui para cá, é claro que eu posso vir daqui para cá também, não posso? Vale a ida e vale a volta, né? Ou seja, toda vez que eu tiver uma subtração no expoente, eu posso transformar isso aqui em quê? Uma
Divisão de quê? De potências com a mesma base. Quem é esse expoente daqui de cima? 6. 6 e o de baixo? 6. 6 também. E agora fica a divisão de dois números iguais. E quanto vale a divisão de dois números iguais, pessoal? 1. Vale 1. Então, esse é o argumento para provar que qualquer número elevado a zero vale 1. Se eu perguntasse agora 7 elevado a zero, o que eu faria? A mesma ideia, subtrair dois números o quê? Iguais. E vai ficar depois uma divisão de quê? De dois números iguais. E vale quanto? Vale 1. Entendido, pessoal? A justificativa de qualquer número elevado a zero vale 1, sim ou não? Sim. A maioria de vocês sabe. Oi? Eu já tinha dado essa aula já. Se eu não me engano, foi sincronamente. Não foi da playlist. Até na aula 5. Foi do alicerce. Pelo comentário. Foi do alicerce. Prosseguindo. Propriedade 8, 9, 10 e 11. A 8 e a 9 é com número o quê? Número o quê? Negativo. Aonde? Primeiro na base. E depois? No expoente. No expoente. A 8 e a 9. E a 10 e a 11 é o quê? É com negativo no expoente. Não, a 10 e a 11 não. O negativo no expoente já foi a 9. A 10 e a 11. A 10 é Fração na base. na base. Fração na base. E fração no expoente. Só que surge uma a mais aqui entre elas. Por isso que eu tenho um total de 12, não foi? Qual é a propriedade que surgiu a mais? Multiplicação na base, que é a potência de um Fração na base, produto. né? Já que eu botei que aqui nós temos o que é A sobre B elevado a C. Usando a definição, o que é? É A sobre B vezes quem? A sobre B vezes quem? Quantas vezes? C vezes. C vezes. Como é que se multiplica duas frações? Numerador vezes? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Exatamente. Então, A vezes A vezes A. Vai ficar o quê? Vai ficar A o quê? Elevado a quanto? A aparece quantas vezes? C vezes. C vezes. E o denominador? Vai ficar B elevado a quem? C vezes. C vezes. Essa é a propriedade 10. Ou seja, é que tem fração na base. Só que do lado direito, nós temos uma divisão de potências com o mesmo expoente. Então, da mesma forma que existe uma propriedade com divisão de potência com o mesmo expoente, também existe a propriedade para quê, pessoal? Se existe divisão, se aqui é divisão, aqui existe também quem, pessoal? Multiplicação. Multiplicação. Né? Então, peraí, só para corrigir aqui, para ficar padronizado. Se existe divisão de potência com mesmo, existe multiplicação, ou seja, eu posso fazer A elevado a C vezes B elevado a C. Isso vai ser igual a quem, pessoal? Essa é a propriedade que eu tenho também, então eu acabei chamando de 11, né? Foi essa daqui, tá certo, pessoal? E aí essa eu passei a chamar de 12, então, por causa dessa entrada aqui. Então, quais são os resultados de cada uma delas? Quanto é A menos A elevado a B? O que eu posso concluir dessa propriedade? Vai dar o quê?
Vai ficar 1 sobre... Não. Você está misturando com a 9. Estou na 8. Vai dar positivo se o quê? Vai dar positivo se a base for o número par. Base não. E o Base, expoente Expoente for par. par. por favor, qual é o nome? Expoente. Expoente, né? Se você trocar base com expoente, lascou, Zé Vitor. Então, menos A elevado a B dá positivo se o expoente B for par. E vai dar o quê? Qual é a outra opção? Negativo. Se o expoente for negativo. For ímpar. For negativo, não for ímpar. Foi mal, desculpa. É ímpar. Isso. Agora vamos para o que você falou, Zé Vitor. A 9. A elevado a menos B é igual a quem? 1 sobre A elevado a B. Essa propriedade, muita gente acha estranha ela. Estou certo ou estou errado? Por exemplo, quanto é 5 elevado a menos 2? Um exemplo da propriedade 9. Como é que eu faço? 1 elevado a 25. 1 sobre 25. Mas como é que eu provo isso? Vamos lá, primeira etapa. Todo mundo concorda que menos 2 é 0 menos 2? Sim ou não? Sim. Sim, né? E aí eu uso que propriedade agora? Divisão. Divisão. Vai ficar 5 elevado a 0 sobre 5 elevado a 2. Mas eu aprendi na propriedade 7 que 5 elevado a 0 vale quanto? 1. Ou seja, qual é a conclusão? Dá a mesma potência aqui embaixo, só que em vez do expoente ser negativo, o expoente passa a ser o quê? Positivo. Positivo. Então, essa conta aqui é 1 sobre 25. Então, 5 elevado a menos 2 é 0,04. Então, apesar do expoente ser negativo, o resultado não é negativo, hein, pessoal? Tá claro ou não? Mas eu preciso de que propriedades? Atenção! Aqui foi a propriedade 7 e aqui foi a propriedade o quê? 2. Então, foram duas propriedades aprendidas hoje que me explicam a propriedade 9. Curiosamente, 7 mais 2 dá 9, né? Olha, foi uma coincidência, ó, tá bom? Tá certo? Então, para provar 9, eu preciso dar 7 e dar 2. Quanto é 10 elevado a menos 3? Rápido. 1 1 sobre... sobre 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000, não é isso? É. Então, 10 elevado a menos 3 é que número? Milésimo, né? Não é verdade? Essa propriedade 9 é que muita gente não entende. No vídeo está mostrado com calma, demonstrado com calma. Agora, se eu misturar a 8 e a 9, por exemplo, todo mundo concorda que agora que nesse exemplo eu estou misturando a 8 e a 9, pessoal? Sim ou não? Sim. É ou não é verdade? É. Tanto a base quanto os expoentes são o quê? Negativos. Como é que eu faço agora? Começo por qual? Pela 8 ou pela 9? Pela 8. Pela 8. Não, eu começaria pela 9. 1 sobre o quê? Menos 2 2 elevado a 3. 3. Menos E agora eu sei usar a 8 aqui. Eu não sabia usar a 8 aqui. E par e ímpar, embora possa até botar par e ímpar para inteiros também, mas a gente costuma falar par e ímpar só para naturais, né? Ou não? Usualmente, pelo menos, é assim, né? Quanto é que dá menos 2 elevado a 3? Menos 8. Menos 8. Então, isso aqui vai dar menos quanto? 0,125. Então, para que uma potência dê resultado negativo, o que é que precisa acontecer? Para que uma potência dê resultado negativo, o que precisa acontecer? A base tem que ser negativa? Base negativa, mas só isso não é suficiente. Expoente Expoente ímpar.
Exatamente. Mais expoente ímpar. Se isso acontece, qual é a conclusão? Potência o quê? A potência negativa. Negativa. Agora, de todas elas, para a gente poder terminar nossa aula, a 12, eu não completei todas aqui, ó. Vamos completar agora a 10, a 11 e a 12. A 10. A potência de um quociente vira um quociente de potências. A potência de um produto vira um produto de potências. São as irmãs, a 10 e a 11. Agora, a 12 eu considero a mais importante delas. Qual é? A 12 é a que deixa claro o quê, pessoal? Deixa claro que potenciação e radiciação são operações inversas. Faz a ligação entre elas de forma definitiva, né? O que eu quero dizer nessa propriedade é que toda potenciação com expoente fracionário vira raiz. E toda raiz vira potência com expoente fracionário. Vale a ida e vale a volta. Tá? Então, eu considero essa aqui a propriedade mais importante de todas. Vamos dar um exemplo dela. Da 12. Quanto é menos 8 elevado... Não, não vou botar número negativo por enquanto, não. 8 elevado a 1/3. Vamos supor que eu não conhecesse essa propriedade. Como é que eu poderia resolver? Oito é 2 elevado a quanto, pessoal? Tem 4. A 3. 8 é 2 elevado a quanto, pessoal? 3. 3. E agora, ao no lugar do 8 botar 2 elevado a 3, eu acabo de ter... Que propriedade agora eu posso usar? Potência de uma potência. Potência de uma potência, propriedade 3. Que diz para fazer o quê com os números? Conserva a base e multiplica os expoentes. Quanto é 3 vezes 1/3? É 3/3, que simplificando fica 1. Então, a resposta é 2. Agora, usando a propriedade 12, como é que ficaria? Fazendo a mesma coisa usando a propriedade 12 agora. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 elevado a 1. Quanto é 8 elevado a 1? 8, né? E aí, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá resultado 8? 2. 2. Mostrando que a propriedade 12 realmente funciona. Mas aqui eu usei a propriedade 3, hein, pessoal? Ó. Então, mostrando que realmente a propriedade 12, ela faz sentido. Qual é o caso mais complicado que eu terminar a aula agora? Um caso que misture vários. Por exemplo, quanto é menos 32 elevado a menos 1/5? Por que esse caso é complicado? Envolve que propriedades aí? Quais propriedades envolve? Números de propriedades, gente. Qual envolve? Não tem base negativa? Qual é a propriedade de base negativa? 8. É a 8. O que mais envolve, além da 8? A 12. Expoente negativo. Expoente negativo, é a 9. E qual mais envolve? Alguém falou e eu não vi. Quem foi? Fração no Expoente expoente. fracionário. Qual é que tem expoente fracionário?
É 12. É a 12. Então, eu tenho que usar essas 3 propriedades aqui. Por isso que parece um caso difícil. Começa por onde? Vamos lá? Começa por onde? Pela 8? Pela 8. A 8 não dá para fazer, porque a 8 a gente supõe, quando eu botei lá menos A elevado a B, a gente supõe que o B é positivo, assim, para a gente dar a resposta de par ou ímpar, né? Menos 1/5 é par ou é ímpar? Dá para dizer isso, não? Não dá para dizer tão claramente. Então, não é pela 8 que eu começo. Tu faz a fração, Começa por qual propriedade? Pela 8, pela 9 ou pela 12? Pela 12? Pela 12, eu vou ter que transformar em raiz. E a gente não trabalha com expoente negativo. Índice negativo. Então, não é a 12 também. Qual é? Então é a 9. Então, é a 9, né? 1 sobre, me ajudem, como é que fica? 1 sobre... 32 elevado a 1/5. Qual é a novidade agora? Que 1/5 ficou o quê? Positivo. Positivo. Ficou positivo. Então, beleza. Quem é que eu uso agora? Então, daqui para cá, usei a 9. Usei a 9. Daqui para cá agora, vou usar qual? A 8. 1/5 é par ou é ímpar? Par ou ímpar é só um termo usado para os números o quê? Naturais, né? A 8 não é boa ainda. Quem é a vez agora? A 12. A 12. Como é que fica agora? Transforma em quê? Transforma, potência de expoentes fracionários, transforma em quê, pessoal? Uma raiz. Raiz. Raiz o quê? Quinta, né? Raiz quinta de quanto? De menos 32 elevado a 1. Não vou nem escrever, porque qualquer número elevado a 1, a gente já sabe que é 1, né? Sim. Né? Mas, quer dizer, para ser rigoroso, teria que fazer isso, elevado a 1. Só que eu sei a propriedade, eu sei de acordo com a propriedade 4, que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu podia ter pulado direto para cá, né? E fazer raiz quinta de menos 32. Quanto é raiz quinta de menos 32, pessoal? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar resultado menos 32? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Resposta final, mais com menos vai dar menos. Menos meio, pessoal. Ok, galera? Então, percebe por que ficou difícil? Misturou quantas propriedades? 3. 3. Então, eu tenho que dominar todas elas para fazer um problema desse daqui. E note que eu não consigo usar a definição aqui, ó, porque o expoente, além de negativo, é fracionário. Bem, pessoal, a ideia da aula de hoje foi essa, né? Tentar revisar as 12 propriedades. Eu já fiz isso na aula do alicerce. Estou certo ou estou errado, pessoal? Tá certo. A aula de hoje, em tese, foi uma aula parecida com a que eu dei alicerce. Mas a aula ficou igual ou ficou diferente do que a aula que eu dei para o alicerce? Acho que ficou diferente, né? Lá eu falei de algumas coisas que eu não falei hoje, e aqui hoje eu falei algumas coisas que eu não falei lá na outra. Mas qualquer dúvida, assistam a aula do alicerce, que deve ser a aula qual do alicerce? Aí eu não vou lembrar o número exato, mas deve ser a 8, né? Ou a 7, não sei. Acho que é a 8. Foi a 8, né? Pronto, então é uma aula muito parecida. Bem, fiz questão de reservar, dedicar uma aula nossa para revisar as propriedades. Se vocês tiverem dificuldades a partir de agora em equação exponencial, função exponencial e na equação exponencial, é porque vocês não sabem alguma dessas 12 propriedades. Dominar essas 12 propriedades tem que ser meta para vocês. Tenho que dominar as 12 propriedades. Assim eu vou conseguir fazer o gráfico de uma função exponencial, por exemplo. Eu preciso dessas 12 propriedades. Isso é uma necessidade.
A aula de amanhã, eu já é a aula de número... Qual é agora que no vídeo eu já esqueci? É a 10, é? Ou é a 11? Do alicerce. Deixa eu olhar aqui. No meu celular. No YouTube. Eu também não sei tudo de cor. A aula que eu quero que vocês assistam amanhã é a aula de número 11. 11. Acabei de achar aqui no YouTube. A aula de número 11, onde a gente vai iniciar a álgebra. Quem não sabe resolver equações, atenção, equações de primeiro grau. E você acha que poucas ou muitas pessoas erraram as equações de primeiro grau da prova da P1, por exemplo? Muitos ou poucos erraram a questão número 7 da P1? Muitos erraram, muitos. Então, quem quiser aprender como se resolve a equação de primeiro grau, e com a aula bem básica, a aula de amanhã, né, vai seguir o vídeo ele é bem básico, ele volta lá para o início de muitas coisas básicas. Assista o Alicerce amanhã. Que horas o Alicerce amanhã, pessoal? Às 10, professor, 10. 10 horas. Então, aguardo vocês para o Alicerce de amanhã, às 10 horas. Combinado? Professor, eu não sei porquê, mas eu dou valor à álgebra, viu? Você dá valor? Todo matemático de verdade, ele também dá muito valor à álgebra, sabia? Porque a álgebra hoje é, de longe, o assunto mais importante da matemática. Hoje ela é muito mais importante que a geometria e que a aritmética, não tenho a menor dúvida de dizer isso. As pesquisas hoje em matemática, todas elas quase acontecem, todas não, é exagero, mas uma quantidade grande, a maior parte das pesquisas acontece em álgebra. A álgebra é muito importante. E ela permite generalizações, né? A álgebra, por que a gente estuda a álgebra? Porque a gente pode generalizar as ideias. Então, para a gente entender os conceitos matemáticos e generalizar esses conceitos, a álgebra é fundamental. Alguma pergunta, algum comentário, algum registro que vocês gostariam de fazer antes de encerrar a aula? Nenhum? Eu já estava feliz para dizer, poxa, acabei minha dívida com vocês, mas hoje já recebo uma nova prova, não é isso? E já volto a ter dívida com vocês. Até que horas hoje, pessoal? Lembrando o horário? 6 horas da noite. 18 horas, 6 horas, exatamente. Só que muita gente já entregou, né? Eu diria que quase metade da turma já entregou a prova, o que é muito bom, tá certo? Mas falta ainda uma outra metade. Nenhum comentário? Posso parar a gravação?